boa noite, uma alegria estar com vocês aqui. Um momento muito especial para a gente poder começar essas conversas, né? Mas muito especialmente começar por um ambiente tão inspirador quanto é o Fly Hub, quanto é Sapiranga, que respira inovação. E, bom, não tinha um lugar mais apropriado para o nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Bem-Estar Financeiro quanto é o Fly Hub. Francisco Ferreira, muito bem-vindo a esse debate, a essa mesa. Bom, esse momento hoje aqui que fala de educação, ele está muito ligado à cooperativa, né? A cooperativa, um dos 7 princípios dela é a educação. O 5º princípio é a educação. Então a gente quer, através da educação, fazer com que as pessoas consigam se reorganizar financeiramente. E de que forma fazer isso, né? Uma delas é através das palestras ou procurando uma agência para sentar na frente de uma pessoa, que a gente oferece isso, né? E poder ter uma orientação financeira, onde ela pode quebrar essa barreira, que é uma barreira para as pessoas falarem das finanças, quebrar essa barreira, sentar com o seu gerente e poder discutir e ver qual a melhor alternativa para tirar ela dessa situação. Bom, o Centro de Pesquisa está fazendo 1 ano, no dia 2 de julho. Ele vem com esse intuito, então, de trazer a educação, de levar o mais longe possível a educação financeira, mas não só as palestras, que é o que a gente conhece, mas sim a pesquisa também. Através desse centro a gente achar alternativas de fazer com que a vida fique mais leve e que chegue ao bem-estar, né? Que é o que a gente busca. Então, dentro da saúde das pessoas, a educação financeira, ou as finanças, melhor dizendo, é um fator crucial para que elas tenham saúde e que tenham bem-estar. Bom, em primeiro lugar, o tema do bem-estar financeiro é um tema muito produtivo e necessário a gente abordar ele nos tempos atuais. Nós, enquanto Sebrae, a gente atende os pequenos negócios, atendemos os nossos empresários com os seus desafios de organização financeira, de planejamento, mas também o empresário como pessoa, porque ele também tem as suas contas, as suas dívidas no seu CPF. Então, dentro desse modelo, a gente tem diversos programas hoje, como consultorias de planejamento, de organização e tudo mais. Porém, tem algo, eu diria, tão importante quanto, que é a temática da educação empreendedora. Ou seja, se a gente vai lidar com questões relacionadas a dinheiro, a recursos financeiros, a nossa vida toda, por que não olharmos para as nossas crianças, para os nossos jovens? Então, hoje, dentro desta temática também, muito vinculado ao projeto de vida, nós temos metodologias onde a gente passa a ensinar as nossas crianças sobre esses conteúdos relacionados à educação financeira, a planejamento e também incutir nos nossos jovens, nessas nossas crianças, que existem outras possibilidades de vida, como entre elas ser empreendedor. E para ser empreendedor, precisa trabalhar bem-estar financeiro, educação, por quê? Porque diferente de ganhos e de recompensa de curto prazo, a atividade empreendedora, geralmente, ela traz ganhos de médio e de longo prazo. Então tem toda uma adequação, inclusive emocional, que as pessoas precisam entender. Hoje a gente tem aqui, né, no Fly Hub, o nosso centro, então, de pesquisa e desenvolvimento do bem-estar financeiro. E junto dos nossos multiplicadores, a gente, então, apresenta essas oportunidades para as empresas, né, que queiram, então, contemplar os seus funcionários com workshop para falar um pouquinho sobre o bem-estar financeiro. A gente tem aí várias dinâmicas que os nossos facilitadores, né, nossos multiplicadores trazem. Além disso, também a gente tem a própria agência, os nossos colaboradores são treinados também, né? São capacitados para poder falar sobre isso, olhar para isso, prestar uma consultoria. E a gente tem agora também, em breve, aí, aproximadamente 1 mês, né? Nós vamos estar inaugurando o nosso espaço Sicredi São Luís, que é um espaço que também visa portas abertas para a comunidade, então não somente associados.
E nesse espaço vai ser mais um local, então, para a gente poder falar sobre o bem-estar financeiro, sobre, né, olhar para as finanças, empreendedorismo. Então a gente tem aí inúmeras ações e em todos os espaços da nossa cidade, no centro, nos bairros, aqui também no Fly, né? Sim. A oportunidade de poder estar evoluindo, aprofundando e melhorando a vida das pessoas, da comunidade, através do bem-estar financeiro. E a equipe do Sicredi, então, está sempre à disposição nas agências para que a pessoa leve essas informações e também receba esse auxílio, essa ajuda nessa organização. Né? Estamos disponíveis na agência, como comentei, capacitados para olhar para isso também, né? Por entender que sim, né, o associado chega lá com uma necessidade e a gente poder dar essa consultoria e dizer sim, eu acho que esse é o caminho. Por vezes a gente também faz questionamentos para refletir sobre aquele investimento, para ver se de fato é o melhor caminho. Então a gente de fato busca essa consultoria, esse olhar, para já trazer o bem-estar financeiro dos nossos associados, para que eles possam crescer, se desenvolver e seguir conosco por muito tempo. O Fly Hub ele foi pensado para isso mesmo, para empreender, para as pessoas poderem vir aqui se desenvolver, vender o seu produto, né, fora da cidade, mas muito mais do que vender algo, gerar ideias, gerar negócios novos, que a economia criativa mesmo esteja aqui dentro. E para nós é importante o Sicredi estar aqui, estar fazendo essas oficinas de educação financeira. Bom, o endividamento é algo, né, está aí nacional, né, um problema nacional. Eu acho que falta de políticas do governo para, em vez de fazer políticas exclusivamente assistencialistas, né, facilitar a questão tributária para os nossos empreendedores, que é o grande problema hoje do Brasil. O que o município tem feito é buscar diversificar a economia, né? Nós estamos trabalhando no turismo, né, junto com a agricultura familiar. O Sicredi, ele entra aí, né, dando crédito para os nossos, na agricultura familiar. Hoje nós temos 150 famílias que vivem exclusivamente da agricultura familiar, né? Então, assim, essa é a importância hoje das cooperativas, né, nesse atendimento mais individualizado, né, que estão, na verdade, está englobando grande parte da população economicamente ativa nos municípios. A atividade econômica é basicamente o calçado, né, então o município está trabalhando nesse intuito de que a gente consiga trazer outras oportunidades para os nossos jovens lá do município. Sempre quando trata de algo novo para ajudar a população, a CDL está sempre junto e está sempre apoiando. E essa questão do endividamento, para nós, como CDL, representando o comércio e representando também os serviços aqui do município, o endividamento é um problema bastante grave, porque tira o dinheiro de circulação do comércio e acaba muitas vezes indo para juros, e pior ainda quando vai para apostas, né? Então a gente tem o dado aí que muito desses valores hoje que saem do comércio acabam indo para as apostas e é onde acabam endividando as famílias. Para nós é uma expectativa, tem uma expectativa bastante grande e tal, desejamos aprender e replicar alguma coisa aqui na nossa comunidade para que possamos realmente conseguir a dar uma volta nesse negócio e quem sabe aí no futuro aí a gente conseguir ter uma consciência melhor das pessoas com relação a essa questão tanto das apostas quanto do endividamento e o pagamento de juros, que é que tira o dinheiro de circulação e acaba prejudicando muitas vezes as famílias. Isso é um problema que ele não é de hoje, ele é um problema de alguns anos para cá e ele vem aumentando muito. Dá para se dizer que nos últimos anos aumentou exponencialmente o endividamento. E aí quando a gente fala em endividamento tanto das pessoas físicas quanto das próprias empresas. E isso obviamente que é um tema muito relevante, porque ele afeta a economia como um todo. A pessoa quanto mais endividada, menos poder de compra ela vai ter. A empresa quanto mais endividada, menos poder de investimento ela vai ter. Então sim, ele é um tema que preocupa e ele é um tema que a solução está na cultura. Infelizmente, na estrutura educacional brasileira, não se trabalha a gestão financeira nas escolas, seja lá nos primeiros anos, seja até nível superior.
temos algumas pequenas exceções. Então eu vejo que a questão realmente ela é cultural. Por isso que eventos como este, eles são importantes, a gente trazer esse debate. A questão do superendividamento ela já vem sendo tratada no Poder Judiciário há algum tempo. Então, realmente, como é que a gente vai resolver esse problema? É com a educação. É promover eventos desse tipo, as entidades de classe como a ACI, através dos seus comitês de educação e cultura, trabalharem esse tema junto às empresas, as empresas também trabalharem junto aos seus colaboradores, para que a gente consiga superar essa tragédia social que é o endividamento. Recentemente saiu uma pesquisa que diz que mais de 80% da população brasileira está endividada, ou com dívidas novas ou com dívidas antigas. E esse é um dado, é um recorde preocupante. A gente sabe que o aumento o alastramento das bets tem colaborado muito com esse endividamento. E fazer um evento como esse, a iniciativa do Sicredi, que é um parceiro da Vale TV, é fundamental para a gente recuperar e baixar esse índice de endividados. Tudo parte da educação. A gente precisa encostar no alcançamento dessas soluções também a possibilidade desse associado, desse empreendedor ou dessa pessoa que eventualmente está passando por alguma dificuldade, um pouco mais de consciência, né? Que talvez a solução não seja só o crédito, ou não seja só esse tipo de coisa. Precisa olhar também para outros aspectos, e os outros aspectos exatamente é essa relação, e não importa se é empresa ou pessoa física, essa relação com seus proventos, com seus ganhos e com seus projetos. Isso está na essência, né? De um modelo como o nosso, que não tem, e eu já encerro, né, essa parte aqui preambular, a gente não tem, o nosso modelo de negócio não tem como se ausentar do local. Não existe isso. Né? Isso qualquer outro empreendimento financeiro, né, quando denota que aquele local não atende à expectativa de ganho de lucro, ele pode se ausentar imediatamente. A gente vê isso acontecer. Qualquer instituição financeira aí tradicional faz isso. Uma sociedade cooperativa não faz isso. Não pode fazer isso. Ela não existe por isso. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa, sim, competir e crescer. E, para que ela faça isso, ela precisa gerar prosperidade e riqueza no local onde atua. Ela precisa ver o seu conjunto de associados próspero. E, desta forma, a matemática se faz. Sociedade próspera, cooperativa próspera.